Fala turminha, eu sou o Renan Gonçalves. Esse vai ser o primeiro vídeo aqui do canal Apicultura ao Vivo, certo? Hoje é domingo, dia 2 de junho de 2024. E o primeiro tema que eu vou trazer para vocês aqui é a questão de segurança. Não em atividade em geral, mas sim dos enxames, certo? A gente tá num tempo aqui que esfriou, nublou, tá dando uma chuvinha. E aí a primeira técnica, primeira dica, primeiro manejo que eu vou trazer para vocês aqui é a questão da segurança com os enxames, principalmente quando ele é pequeno. Quando, por exemplo, eu iniciei a divisão de enxames e aí a redução do alvado, que eu vou estar explicando para vocês, certo? Redução de alvado, tela de bloqueio são uma das técnicas que a gente vai estar fazendo aí, primeiramente, para estar mantendo os enxames em segurança, mantendo eles produtivos e garantir uma boa produção de mel. Então acompanha aí, tamo junto. Esse aqui é o nosso apiário, onde a gente vai estar desenvolvendo as atividades ao longo do tempo, certo? Agora, por questão de segurança, mesmo no frio, mas ainda tem abelha campeira rodando aí, a gente vai estar usando o equipamento de segurança, certo? Nunca esqueçam disso, é fundamental na atividade. Independente do enxame que você tem, se é manso, né? Se é menos defensivo. Mas eu tinha produtor, por exemplo, que chegava na caixa e dizia: ah, o enxame é de boa, o enxame não mexe com ninguém não, pode abrir sem roupa. Eu não recomendo a ninguém. Muita gente faz isso aí, mas se puder entrar em segurança, entre, certo? Atualmente, turminha, eu tô aqui com, se eu não me engano, 8 enxames, certo? Essa é uma área nova que eu tô começando agora. Tô trabalhando nela. As caixas estão ali esperando para ser ocupadas, né? Eu tava em uma outra área, mas aí tanto por questão de segurança, era um pouco perto de pessoas, né, transitando. Tanto por questão de segurança quanto por acesso também, eu optei por vir para cá, para estar mudando. E aí o que é que eu fiz? Nesse manejo aí de mudança, eu optei por fazer a divisão de enxames. O que é que eu faço? Eu divido o enxame lá na área inicial e aí eu trago ele para cá e aqui eu coloco numa caixa ninho normal. Faço lá no núcleo e aí mudo para cá. Então a maioria dos enxames aqui ou estão se recuperando agora ou ainda são de divisão, são pequenos. E aí é justamente esse manejo de tomar conta desses enxames fracos, pequenos, que a gente vai estar trabalhando aqui agora. A questão de limpeza do apiário, eu já vou ressaltar logo a vocês. Claro que alguns outros pontos a gente vai estar trabalhando aí com o decorrer do tempo, certo? Tanto essa questão de divisão, quanto de limpeza, de manejo apícola. Vocês podem estar aí também comentando, vendo o que é que tem dúvida, o que é que precisa aí de ajuda. Mas por cima assim, alguns tópicos eu vou estar trabalhando mais certinho mais adiante. Questão de limpeza, de divisão em si. Como eu falei, eu estou trabalhando na divisão e o método que eu estou usando é divisão de trecheiros. Que tá pegando o quadro de outras caixas mais fortalecidas e tá fazendo um enxame novo com 3, 4, 5 quadros. Tem gente que usa 1, 2, certo? Sempre se atentando a alguns requisitos aí que a gente vai trabalhar depois. Mas por enquanto é isso. Agora a gente vai estar fazendo aqui o fechamento de alvado, que é a entrada das caixas, certo? Com essa questão do frio, tanto na parte do dia e ainda mais à noite, os enxames que foram divididos ficam meio fracos e aí a gente precisa estar dando esse suporte a eles, né? Tá mantendo a temperatura ambiente dentro da caixa favorável, que é, se eu não me engano, cerca de 38, 35 graus aí. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai fechar com uma madeirinha. Vai ser uma coisa simples, eu vou estar passando aqui para vocês agora. Você pode adquirir o material aí mesmo. Se não for madeira cortada, trabalhada certinho, que seja um galho, algum pedacinho de outro material, certo? Mas o importante é manter a abertura pequena na caixa. Tanto para manter essa temperatura, quanto também para evitar a entrada de invasor. Aqui a gente tem problema hoje com formiga, com traça. Acredito que em geral toda a região, né? Esse problema é frequente. E aí você tem que se atentar a isso aí. Questão de alimentação artificial também, que a gente vai trabalhar depois. Mas se você dá um alimento para um enxame que é fraco ainda, a chance de vir uma formiga, vir outro inseto ali atrapalhar é muito grande, certo? Então você tem que estar sempre se atentando a esses requisitos aí. Hoje eu vou estar fazendo aqui tanto a troca de alguns fechamentos, quanto a implantação de uns, né, também. Esse aqui também me quebrou um galho, muito bom, né? Mas seria temporário, né? Porque aqui é meio frágil.
E aí o que que acontece? É justamente o fechamento dessa entrada aqui que a gente vai fazer, né? Por quê? Porque nesse tempo agora, os enxames sendo fracos, eles precisam dessa questão da temperatura, como eu falei. E aí a gente tem que manter essa entrada do alvado menor, reduzida, como estava aqui. A gente precisa fazer com que as abelhas tomem conta somente dessa entradinha aqui. Que aí ela evita a entrada de formiga, de traça e outros invasores, certo? Por conta do tempo chuvoso, a gente não vai estar usando o fumegador, tanto porque a palha que eu uso aqui, né, deu uma molhada, quanto por questão do tamanho do enxame em si, né? O enxame é novo, ele não precisa de tanto cuidado nessa questão de fumaça. Ele não vai ser tão defensivo assim, não vai ser tão perturbado, certo? Então a gente vai estar também fazendo só um manejo básico, só tá fazendo o fechamento da entrada ali, não precisa de tanto trabalho assim. Então desde já o áudio vai ficar meio bagunçado pelas meninas, né? E vamos lá. Como eu falei, qualquer material serve para estar fazendo esse manejo. Eu aqui usei uma madeirinha fina, né? Ela cai às vezes. E eu vou estar fazendo a troca agora por uma mais eficiente. Eu recortei alguns pedacinhos aqui, certo? Madeira de pinho, material normal, você encontra em qualquer lugar. E o que é que a gente vai fazer? Só mesmo fechar a entrada, diminuir esse espaço aqui. Aqui elas conseguem controlar tanto a questão de entrada e saída de alimento. Vale lembrar que os quadros estão nessa parte aqui, concentrados. E aí é uma coisa básica, a gente só fecha e mantém. No verão eu gosto de deixar a madeirinha mais somente afastada, né? Para estar deixando espaço. E aí nesse tempo frio a gente só vem aqui e encosta mais. Isso vai melhorar o controle delas por questão de frio, né? Vai garantir a temperatura lá dentro. E também a invasão de outros, né? Outros predadores que não vai estar acontecendo com facilidade. Aí tem gente que prefere deixar a entrada maior, o espaço maior. Algumas pessoas preferem menorzinho. Aqui como o frio está meio pegado, a gente deixa só mesmo um espacinho delas passarem. Um dedo ou dois aí. Geralmente durante o dia, se esquentar, elas conseguem manter a temperatura, colocando o ar quente para fora e colocando o frio para dentro, certo? É um manejo que a gente vai ver aí também mais para frente. Mas no mais é isso aí. Você vai deixar só mesmo a entradinha delas trabalharem e fazer o controle certo, tanto de invasores quanto da temperatura lá dentro. Vocês podem notar que algumas caixas estão com a garrafinha, né? Eu tava, por questão de divisão, eu tava dando um alimento para adiantar. Agora eu já parei. Porque como já nasceu uma rainha nova de realeira, né? Que é um detalhe que a gente vai falar mais adiante. Como já nasceu uma rainha nova e o enxame se reestruturou certinho, e a gente tá num tempo de florada boa, eu não preciso estar dando esse xarope. A menos que eu queira evoluir mais, né? De maneira mais eficiente. E aí o que é que acontece? A gente vai deixar a entrada do alimentador, se estiver alimentando, e vai fechar o alvado também. A gente vai deixar só o espacinho delas trabalharem. Se deixa lá o alimentador normal, quietinho, e fecha o restante, deixando só o espaço delas. Isso a gente trabalha na questão da caixa Langstroth, né? Que é a padrão. Eu tenho aqui umas 3 caixas que é nesse modelo aqui, não tem nem o que a gente fazer, mas a entrada dela por si só já é meio fechada, né? Então tanto no verão quanto no inverno vai ser essa mesma entrada aí. Eu posso procurar alguma coisinha depois para fechar, diminuir, né? Mas é o que dá para fazer. Feito o serviço, já em local seguro, né? A gente agora vai só esperar mesmo o desenvolvimento dos enxames. A florada aqui tá começando agora mais ou menos, com a questão do inverno aí. Então daqui pra frente a gente vai pegar muita coisa boa aí pra questão de aprendizado, né? Daqui pra frente até o período de colheita aí, a gente vai desenvolver várias atividades também. E qualquer dúvida, qualquer sugestão aí de tema, pode comentar aí embaixo. Ou mandar no privado, qualquer coisa. A gente tem também lá o Instagram, Apiário do Serrote, certo? E no que precisar, tamo junto aí, para desenvolver cada dia mais melhores técnicas, né? Para tá mantendo os enxames fortalecidos e mais produtivo possível. Valeu, se inscreve aí, tamo junto.